Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um prazer estar hoje de novo, né? A gente participando dessa aula, a gente dando essa aula. Quero lembrar aqui a vocês, né? Que é importantíssimo vocês participarem, assistirem essas videoaulas, convidar os colegas e as colegas, incentivando, porque nesse momento a gente só pode estar dando aula desta forma, mas tudo vai passar e a gente volta já já à sala de aula. Lembrando que vocês comentem aí, façam os comentários, dizendo o nome, a turma, né? Olhando aí, quem se inscrever no meu canal ainda pode se inscrever para facilitar a sua. Também pode fazer o like, né? E ativar o sininho para quando tiver uma atividade nova, certo, pessoal? Então tudo isso faz parte dessa nossa aula de hoje, certo? Esse meu canal que eu fiz é somente para essas aulas, não é para mais nada do que isso. É somente para dar essas aulas de matemática enquanto essa pandemia. Então, quero agradecer a vocês, aqueles que participam, que estão assistindo essa aula, que vão assistir essa aula. Que essa aula de hoje é a continuação de função. Semana passada eu botei um vídeo de um professor, né? Uma aula muito bem dada, muito bem escrita, mas eu achei muito algébrico para vocês, né? E a gente vai mais no pegado mesmo. Não deixar essa questão de muito algébrico, não. Para vocês entenderem mais rápido, a gente vai falar o feijão com arroz mesmo. Para vocês entenderem, certo? Então, semana passada a gente deu a iniciação de uma função. O que era uma função? É uma relação entre dois conjuntos, onde conjunto e partida, cada elemento do conjunto e partida corresponde a um elemento do conjunto de chegada. A função de A e B só é uma função se fizer isso. Cada elemento de A sai uma seta. Se sobrar um elemento de A, já deixou de ser função. Se sair duas setas do elemento de A, já deixou de ser função. Em direção ao conjunto B, aos elementos de B. Certo? Então foi aí que a gente fez o entendimento do que é uma função, até no nosso dia a dia, né? Então hoje a gente vai estudar o domínio de uma função, df, vai estudar o contradomínio de uma função, cd de f, esse f é de função, imagem de uma função, in de f, e o zero da função, certo? Então nossa aula de hoje vai ser sobre isto aqui, certo? Então, o domínio é o conjunto de partida, certo? É o conjunto de partida. O contradomínio é o conjunto de chegada. E a imagem é só onde a seta chega. Vou explicar isso bem melhorzinho lá na frente. E o zero da função é o momento em que y é zero para um valor de x. Então a gente vai ver isso aí da seguinte forma, certo? Lembrando que essa aula de hoje é continuação da aula passada. Então vamos fazer aqui um exemplo para a gente determinar e entender realmente o que é contradomínio e imagem. Dou um conjunto aqui, outro conjunto aqui. Conjunto A, conjunto B. Aqui eu boto 1, 2, 3, 4. E vou dar uma função f de x igual a x mais 1. Vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Vou botar esses elementos no conjunto. E isso aqui é uma função de A em relação a B. Quer dizer o quê? Que A vai ser o conjunto de partida e B o conjunto de chegada. De imediato, eu já sei que o domínio da função, eu posso dizer que é o conjunto A, ou posso dizer que são os elementos 1, 2, 3, 4. E também já tem o contradomínio da função. Quem é o contradomínio da função? Já posso dizer que é o conjunto B, ou todos os elementos de B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como eu disse lá no início. O domínio é o conjunto de partida, que nesse caso aqui é o conjunto A. O contradomínio é o conjunto de chegada. Né? De chegada. Agora, a imagem é o que a gente vai achar. A imagem de f. Não está definido. Então, através da função que foi dada aqui,
f de x igual a x mais 1, eu vou encontrar quem é essa imagem. Então, eu vou procurar saber para onde o 1 vai. Então, eu vou fazer f de 1, estou procurando para onde o 1 vai. F de 1 é igual, no lugar de x é 1, 1 mais 1 dá igual a 2. Eu já sei que o 1 vai para onde? Para o 2. Então, o f de 2, eu quero saber para onde o 2 vai. Vai ficar 2 mais 1, que dá igual a 3. Então, eu já sei que o 2 é para onde? Para o 3. Eu quero saber agora quem é o f de 3. Para onde o 3 vai. Então, na função fica 3 mais 1, que dá igual a 4. Então, o 3 vai para onde? Para o 4. E o f de 4. Quem é o f de 4? Vai ficar igual a 4 mais 1, que é quem? 5. Então, f de 4 é por 5. Então, o nosso conjunto imagem vai ser exatamente estes elementos aqui, ó. Então, essa imagem vai ser quem? Vai ser 2, 3, 4 e 5. Esse é que é a imagem, certo? É só onde a seta chega, a imagem. E a imagem a gente encontra, certo? Se eu der o conjunto aqui, o conjunto P e o conjunto Q, disser que aqui é 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, e fizer isso aqui, ó, eu já sei que minha imagem é quem? 12, 14, 16. Quem é o domínio? 6, 7 e 8. Quem é o contradomínio? 12, 14, 16 e 18. O contradomínio pode ser igual à imagem? Pode. Se eu colocasse aqui o 9, então esse 9 ia para lá. Então, o contradomínio aqui seria exatamente igual a quem? A imagem. Nesse momento aqui, o contradomínio pode ser igual à imagem. A imagem pode ter mais elementos que o contradomínio? Não. Aí não pode, certo? A imagem só tem o máximo, o número de elementos igual ao do contradomínio, certo, pessoal? Então, por aí dá pra gente entender o que é domínio, o que é contradomínio e o que é imagem. Mas vamos dar um exemplo aqui, porque às vezes ele dá a função e ele dá a função assim: f de x é igual a 1 sobre x. E ele não mudou o domínio, porque nessa função aqui existem os valores de x que x não pode assumir. Então, quando ele não disser qual é o conjunto que está sendo relacionado, então a gente vai entender que a função aqui é de R em R. Isto é, o conjunto de partida é R e o conjunto de chegada é quem? R. Como se fosse x e y, certo? Quando ele não der o conjunto. Porque o conjunto a gente sabe, os naturais, os inteiros, os racionais e os reais. Esses conjuntos são os conjuntos que a gente trabalha. E a gente tem que saber diferenciar. O conjunto N, a gente viu. É quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começa no 0 e é infinito. O conjunto Z, menos 2, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito dos dois lados. Certo? O conjunto Q, a gente já não pode dizer quem são, porque entre as frações e entre um número e outro existem infinitos números. Também como o conjunto R, que existem infinitos números. E entre o conjunto Q e o conjunto R tem o conjunto irracional. São aqueles números que não se pode ser colocado em forma de fração. Mas a gente nunca trabalha esse racional para domínio, certo? A gente trabalha esses conjuntos. Conjunto N, o conjunto Q. Ah, só pode ser ele com ele mesmo? Não. Eu posso dizer que o conjunto N é a função de N a R. Isto é, os elementos de x pertencem ao conjunto N e os elementos de y pertencem ao conjunto Z. Porque, na verdade, pessoal, isso são os pares ordenados, aqueles pares que a gente tem, ó, x e y. Então, quando eu coloco aqui um par ordenado, 2 e 1, então eu estou dizendo que a imagem aqui é 2, o domínio aqui é 2, o domínio, e a imagem é quem? 1. Se eu botar aqui 5
e 3. O domínio aqui é 3, 5 e a imagem é quem? 3. Esse coordenado 2 e 1, esse coordenado 5 e 3. Esse primeiro número vai ser o domínio e o segundo número vai ser a imagem, certo? Se o domínio tiver repetido em um dos pares ordenados, já deixou de ser função. A imagem pode repetir. Eu posso ter aqui, ó, 4 e 2. Eu posso ter um domínio aqui, 4 e 2. 4 e 1 ali, ó. 4 e 1. Não tem problema nenhum. 4 e 1. A imagem pode repetir. Quem pode repetir é quem? É o domínio, o conjunto de partida não pode repetir, certo? Então, vendo isso aí, dentro desses conjuntos, a gente vai perceber que nessa função aqui, a gente vai ter que determinar quem é o domínio. E quem é o domínio? É aquele valor de x que anula a função. Então, a gente sabe que não pode ter zero em denominador. Então, x aqui tem que ser diferente de zero. Ele pode ser qualquer número. Então, quem é o domínio? O domínio é x. Então, tá, x pertence a R, tá o quê? X diferente de zero. Então, o domínio dessa função é o número x que pertence ao conjunto R, é o número x que pertence a R, e esse x tem que ser diferente de zero. Ele pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser ímpar, pode ser uma fração, pode ser qualquer coisa. Só não pode ser quem? Zero. Porque zero anula o denominador. Se eu tiver assim, f de x é igual a 3 sobre x mais 1. Tá aí. Então, quem é o domínio dessa função? Qual é o número que anula esse denominador? A gente só tem que preocupar aqui com o denominador, o numerador não. Se preocupa com o denominador, isto é, x mais 1 tem que ser diferente de zero. Esse denominador sempre tem que ser diferente de zero. Então, x diferente de quem? Passando 1 para lá, fica menos 1. Então, quem é o domínio dessa função? X pertence a R, x pertence a R, tá o quê? E coloca isso. X diferente de menos 1. Por que menos 1? Porque se eu colocar menos 1 aqui, menos 1 mais 1 vai dar quem? 0. Então, o único número que anula essa função é o número 0, certo? Então, continuando aqui, eu vou dar outro exemplo aqui para a gente entender. F de x, vou pegar aqui o exemplo do livro, esse livro aqui, esse assunto é na página 59 do nosso livro, viu? Página 59 do nosso livro. Quem quiser acompanhar lá, aí na página 59. Então ele diz assim, raiz de x mais 1, e tem embaixo raiz x menos 2. Tá isso. Agora aqui sim, eu vou ter que me preocupar com o numerador. Porque no numerador nós temos uma raiz. E a gente sabe que nos conjuntos R não podemos ter número negativo dentro de raiz. Jamais eu posso ter raiz de menos 3, raiz de menos 2. Então a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, se esse x for menos 2 mais 1 dá quanto? Menos 1. Aí não pode ter raiz de menos 1. Então nós temos duas preocupações aqui, no numerador e no denominador. No denominador a gente já sabe, x menos 2 tem que ser diferente, o centro do denominador tem que ser diferente de 0. X diferente de quem? De 2. Né? Se não tiver raiz também. Se tiver só assim, tem que ser diferente de 0. E aqui a gente tem que se preocupar com o numerador também, ó. X mais 1 tem que ser maior ou igual a 0. Esse número aqui dentro tem que ser maior ou igual a 0. X maior ou igual a menos 1. Se não tivesse essa raiz, fosse só x mais 1, a gente não ia se preocupar, porque não tinha problema nenhum aqui em cima. A gente só está se preocupando com o numerador, com o denominador, com o numerador, devido a esta raiz. Quando tiver essa raiz, tem que ter preocupação. Então, quem é o nosso domínio? Nosso domínio é x pertence a R. Ó, x pertence a R, está o quê? X diferente de 2 e x maior ou igual a menos 1. Quando eu digo maior ou igual a menos 1, é quem? Menos 1, 0, 1, 2, ó, aí o 2 está. Então eu tenho que tirar o 2 daqui também, ó, x diferente. X maior ou igual a menos 1 e x diferente de 2. Então, pessoal, a gente vai se preocupar de achar o domínio
quando tiver dentro de raiz, no numerador, e quando tiver alguma letra no denominador, certo? Então a gente se preocupa. Então vamos partir para alguns exemplos que tem aí no livro, né? Na página 59 do livro, tem um exemplo assim, ó, é o R3. O R3 diz assim, dado o conjunto imagem da função f, domínio, sabendo que isso aqui é em R, né, em que f de x é igual a 2x, certo? Então, letra A, ele diz que o domínio da função aqui são os elementos menos 2, 0 e 7. E na letra B, ele diz que o domínio da função é igual ao conjunto N. Certo? Então ele dá essa função aqui, é f de x igual a 2x mais 2x, para a gente encontrar a imagem, né? Então ele dá para a gente determinar, nós temos o domínio, ele quer que a gente encontre a imagem. Na letra A, como a função é f de x igual a x, então eu vou achar a imagem desse conjunto aqui, certo? Então eu vou procurar quem é f de menos 2. Vai ficar 2 vezes menos 2, que dá igual a menos 4. Aí eu vou achar f de 0. Quem é f de 0? 2 vezes 0 igual a 0. Lembra que eu estou usando isso aqui. E f de 7. Fica 2 vezes 7 igual a 14. Então quem é o conjunto imagem dessa função? São esses valores aqui. Menos 4, 0 e 14. Certo? É como eu tivesse aqui, ó, o conjunto A, que seria menos 2, 0 e 7. Isso aqui seria o conjunto A. Aqui seria o conjunto B. Como a função aqui é 2x, é só multiplicar por 2. Ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 2 vezes 0 dá 0. E 2 vezes 7, 14. Então, tá aí. Ó. Isso aqui seria o domínio. Isso aqui seria o contradomínio. E isso aqui dentro seria a imagem, que seria igual a quem? Ao contradomínio, certo? Então seria isso aí, na letra A. Na letra B, ele está dando o domínio como se fosse N. Quem é N? N é quem? 0, 1, 2, 3, 4 e infinito. Então ele quer a imagem. Quem vai ser a imagem dessa função? Dentro dessa relação aqui, ó. Eu vou achar f de 0. Quem é f de 0? 2 vezes 0 dá 0. Quem é f de 1? 2 vezes 1 dá 2. Quem é f de 2? 2 vezes 2 dá 4. Quem é f de 3? 2 vezes 3 dá 6. E assim infinito. Então quem seria a imagem? X pertence a N, porque quem está falando N, tal que X é par. Só ia dar um número par. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então isso aqui seria a imagem. X pertence ao conjunto N, tal que X é um número par. Sempre vai ser um número par, porque eu estou multiplicando por 2. Sempre vai dar um número par, certo? Então isso aí é o R3. Vamos lá para o R4. O exemplo R4. O exemplo R4 já na página 60. Ele diz assim, ó. Considere a função dada pelo diagrama, onde x pertence a A e y pertence a B. E o diagrama é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o outro é 5, 6, 7, 8, 9. Aí o 1 vai para o 5 e o 2 também vai para o 5. O 3 vai para o 7. O 4 vai para o 8
O 5 vai para o 6. Esse é o diagrama. Isso aqui é A, isso aqui é B. E esse aqui é a função. Certo? É a função de A e B. B. Função de A e B quer dizer conjunto de partida é A e o conjunto de chegada é B. Então na letra A, pega o que na letra A? Quem é o domínio da função? Quem é o domínio da função? Conjunto A. Na letra B, quem é o contradomínio da função? O contradomínio. Se não quiser colocar A, só bota os elementos. 1, 2, 3, 4, 5. O contradomínio, você coloca os elementos. 5, 6, 7, 8 e 9. O contradomínio. E quem é a imagem? Letra C. Quem é a imagem da função? Agora a imagem tem que ter um hiato. Só são aquela onde a seta chegou, nesse caso. O 5, o 6 chegou, 7 chegou, 8 chegou. Então a imagem é essa. Então a imagem aqui não foi igual ao contradomínio, porque o 9 aqui não entrou na imagem, certo? Então, o domínio, eu posso dizer que é o conjunto A. O contradomínio, eu posso dizer que é o conjunto B. Agora a imagem não. Só era o conjunto B se todos os elementos de B tivessem recebido uma seta. O que é que ele pede na letra D? O zero da função. Quem é o zero da função? Então, pessoal, aí a gente não tem o zero da função, certo? Nesse caso aqui, só tinha zero da função se aqui tivesse um zero, tivesse ligado para cá. Não tem. O zero da função. Letra E. Y quando x for igual a 2. Quando x for igual a 2, qual foi o valor de y? X igual a 2, y foi quem? O 2 foi para onde? O y foi igual a 5. Letra F. F de x, quer dizer, x, o valor de x, quando o y foi 3. O valor de y, quando x foi igual a 3. Quando x foi igual a 3, y foi quem? 7. G. X quando y foi 8. Y foi 8. Quem foi x? 4. E f de quando y e a letra H. Ele diz assim, quando f de x foi 5, quando f de x foi 5, é a mesma coisa, de y igual a 5, quando y foi igual a 5, qual o valor de x? 1 e 2. 1 ou 2, certo? 1 ou 2. Certo, pessoal? Esse aí é o exemplo R4. Ó, deu a função f de a e b, diz que os elementos de A são elementos de x, todos aqui são x, e y pertence a B, todos os elementos de B pertencem a, né? Então, quem é o domínio? Conjunto A. Contradomínio, conjunto B. Imagem, onde a seta chegou. O zero da função, que eu vou explicar agora, depois dessa atividade aqui, não tem zero, porque para ter zero era preciso ter um zero aqui em y, né? Se eu tivesse aqui um zero em y, e um 6 aqui, e o 6 fosse para cá, então o zero da função seria 6. Quem é o zero da função? É o valor de x quando y for zero. A gente vai ver já já. Quando x foi 2, qual foi o valor de y? O 2 foi para o 5. Quando y foi 7, qual é o valor de x? 3. Quando y foi 8, y é b. Lembrando que aqui é y e aqui é x. Quando y foi 8, qual é o valor de x? 4. F de x igual a 5, que é a mesma coisa, tanto faz f de x como y, é a mesma linguagem, certo? Tanto faz eu escrever f de x como y, tanto faz escrever f de x como y. Quando y foi 5, qual foi o valor de x? Quando y foi 5, qual o valor de x? 1 ou 2, certo? Agora vamos entender aqui o que é zero da função. Então, o que é o zero de uma função, pessoal? Então eu dou a função
f de x igual a 3x mais 2. Que tanto faz. Y é igual a 3x mais 2. Certo? Então, pessoal, o zero da função é o valor de x quando y for igual a quem? A zero. Ele quer saber o valor de x quando y for igual a zero. Então eu vou escrever essa função assim, 3x mais 2 igual a y. Certo? Então qual vai ser o valor de x? Então 3x igual, quem é y? Zero. 3x mais 2 igual a zero. 3x igual a menos 2. Divide aqui tudo por 3. X é igual a menos 2 terços. Então esse menos 2 terços é o que vai ser o zero da função. Quando eu tiver assim, y é igual a 4x mais 8. 4x menos 8. Quem é o zero da função? Então, pessoal, é só pegar isso aqui. 4x menos 8 igual a quem? A zero. 4x igual a 8. Divide tudo por 4. X é igual a quem? A 2. É como a gente tivesse aqui o diagrama, o 2 vai para onde? Para o zero, certo? Então, quando o valor de y for zero, qual vai ser o valor de x? Então, isso aí é o que nós chamamos zero da função. Então, partindo disso aqui, vamos para o R5. Mas se eu tiver, vamos dar outro exemplo aqui, se eu tiver assim, y igual a 3x mais 2, eu quero saber quem é f de x igual a 2. Certo? Ele quer saber o f de x quando f de x for igual a 2. Você vai pegar 3x mais 2, 3x mais 2, 3x mais 6 igual a 2. 3x é igual a 2 menos 6. 3x é igual a menos 4. Divide por 3. X é igual a menos 4 terços. Certo? Então, vamos ver aqui o R6. O R5. Determine o zero das funções. Letra A. G de x igual a x mais 9. Letra B. H de x igual a x ao quadrado menos 1. Então, pessoal, para a gente achar o zero da função, eu já disse. Eu posso escrever isso aqui assim. X mais 9. É você achar o valor de x quando y for igual a 9. Então, eu vou pegar x mais 9 igual a zero. X é igual a quem? A menos 9. Porque é a mesma coisa. É como eu escrever assim, x ao quadrado menos 1. Então, ele quer saber o valor de x quando y for zero. Então, pego x ao quadrado menos 1 igual a zero, que dá uma equação de segundo grau, tá vendo? Incompleta. Vocês estudaram isso lá no nono ano, né? X é igual a mais ou menos raiz de 1. X é igual a mais e menos 1. Então, o zero da função é mais e menos 1. Me lembro de você estudar isso lá, que o gráfico é exatamente isso aqui, ó. Menos 1 e mais 1. Exatamente o zero da função, certo? Porque a gente pode encontrar o zero da função através do gráfico também. Quando eu tiver um gráfico aqui assim, ó, 3, então isso aqui é o zero da função. Quando eu tiver um gráfico aqui assim, ó, menos 2. Quem é o zero da função? Menos 2. Se eu tiver um gráfico assim, ó, menos 2 e 3. Quem é o zero da função? Menos 2 e 3. Quem é o zero da função lá no gráfico? É o momento em que o gráfico toca no eixo X. Tocou no eixo X aqui no 3, tocou no eixo X aqui no menos 2, tocou no eixo X aqui menos 2 e 3, tocou no eixo aqui menos 1 e mais 1. No gráfico não precisa nem fazer cálculo. Só é você olhar onde está, onde tocou o gráfico, você já sabe que ali é o zero da função. Então, o zero da função é simplesmente isso. Você achar o valor de x, né? Achar o valor de x quando y for zero. Certo? Então isso aí é você achar o zero da função. E
o R6, ele diz assim, dada a função v de x igual x ao quadrado menos x, determine v de 5 mais v de 1 meio. Pai, ele quer isso. Ele dá a função. Tanto faz v, f, p, v de x, f de x, p de x, q de x. Não tem problema nenhum. Tudo isso aqui na verdade é y igual a x ao quadrado menos 1. Como ele quer v de 5 mais v de 1 meio, ou eu calculo separado o v de 5, eu poderia calcular separado aqui, ó. Quem é v de 5? Só é substituir, ó. Quem está no lugar do x? O 5. Então fica 5 ao quadrado menos 5. Ó. No lugar do x eu vou colocar quem? 5. V de 5 é 5 ao quadrado dá 25 menos 5. Então quem é v de 5? Enfim, achei v de 5. Posso achar v de 1 meio também. Quem é v de 1 meio? Agora no lugar do x eu vou colocar quem? 1 meio. Certo? Então vai ficar 1 meio ao quadrado menos 1 meio. Se aqui fosse negativo, eu tinha que colocar dentro de parênteses. V de 1 meio, ó, quanto é 1 meio ao quadrado? 4 menos 1 meio. V de 1 meio, acho o MMC aqui que é 4. 4 dividido por 4 dá 1. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, quem é V de 1 meio? Menos 1 quarto. Quanto foi V de 5? 20. Ó, mais, aí agora, menos 1 quarto. Vou botar dentro de parênteses. Quem foi V de 1 meio? V de 1 meio foi menos 1 quarto. Então, 20 menos 1 quarto é igual. Acho o MMC, se lembrando que tem um 1. 4 para 1 dá 4. 4 vezes 20 dá 80. 4 por 4 dá 1 vezes 1 dá 1. E vai dar igual a 79 o quê? Quartos. Isso é uma maneira de fazer, certo? E outra maneira era você fazer direto. Não precisa fazer isso aqui, ó. Você não precisa fazer isso. Você pode fazer aqui, ó. V de 5, então fica 5 ao quadrado menos 5 mais V de 1 meio. 1 meio ao quadrado menos 1 meio. 5 ao quadrado, 25, menos 5, mais 1 quarto, menos 1 meio. 20 menos 5 dá 20, mais 1 quarto, menos 1 meio. Acho o MMC que é 4. Lembrando que aqui tem 1, fica 4 dividido para 1. Dá 4, 4 vezes 20 dá 80. 4 por 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Menos 4 dividido para 2, 2 vezes 1, 2. Na verdade fica 81 menos 2, dá de novo 79 quartos. Certo? Então, isso aí é exatamente o valor, 79 quartos. Certo, senhor? Então, a nossa atividade vai ser a página 60. Eu vou dividir em duas. Do 5 ao 9. Do 5 ao 9. A primeira atividade. E do 10 ao 13. A segunda atividade, certo? Então, nossa atividade é a página 60 do nosso livro, viu? Página 60 do nosso livro. Questões que começam do 5 ao 9. Isso aqui é uma atividade para uma semana. Então, quando eu corrigir essa, aí para outra semana vai ser essa do 10 ao 13, que vai ser a segunda atividade, certo? Então, nós vamos ter essas duas atividades. Ah, professor, posso fazer as duas de uma vez? Pode. Mas eu vou corrigir primeiro uma nesse final de semana.
A próxima semana eu vou corrigir uma e depois corrija a outra, certo? Então, valeu aí, pessoal. Avisa os colegas que tem essa atividade, não esqueça de chamar os colegas para ter que tem essa atividade aí. Tem a aula também, né? Para assistir a aula. Assista a aula direitinho. Se não entendeu, você deu um recado aí para mim, para a gente reformular. E se você não entendeu direitinho, pessoal, assiste o vídeo. O vídeo vai estar lá no sistema durante uma semana. Mas quando sair lá do sistema, vai ficar no meu canal no YouTube. Só você olhar, certo?